Fala, gurizada, tudo bem? Estamos voltando aqui no canal do BO, né, que está sendo reativado aos poucos aí, como vocês estão acompanhando nos últimos dias. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre duas situações envolvendo o Grêmio, tá? A primeira, Edenilson. Vamos tentar desvendar esse mistério aí, por que o Edenilson continua sendo titular, entra técnico, sai técnico, e o Edenilson segue no time do Grêmio, mesmo que o torcedor não goste muito dessa ideia, né? E a outra questão que eu quero trazer aqui é em relação ao mercado de transferências, porque eu estive no Rio de Janeiro fazendo a cobertura, né, de Grêmio e Fluminense, e a gente ouviu coisas bem interessantes na concentração do Tricolor. Então, para ti, torcedor que está esperando por reforços, fica até o final do vídeo que a gente vai trazer algumas atualizações, tá certo? Vamos começar falando do Edenilson, então, que foi titular, né, no jogo contra o Fluminense. Na última partida do Grêmio ele foi preservado do jogo contra o Juventude, um empate 1-1, que teve uma boa notícia aí, Monsalve fazendo golaço. Mas o Edenilson segue sendo um jogador que os treinadores que chegam no Grêmio têm confiança, né? Eles continuam escalando, por muitas vezes o Edenilson começa a assumir uma titularidade e é o que está acontecendo nesse momento. Ele foi titular já em 2 partidas nessa temporada, contra o Guarani de Bagé no jogo fora de casa, lá no Estrela d'Alva, e agora foi no jogo contra o Fluminense também, né? Uma partida já de Campeonato Brasileiro que o Edenilson atuou. E o técnico Luiz Castro falou sobre a presença do Edenilson entre os titulares e por que ele não mexeu no time, por que ele deixou o jogador os 90 minutos como titular. Vamos ouvir o que disse o Luiz Castro aí rapidinho. Substituir um jogador com a dimensão do Edenilson, que me estava a dar a ligação à frente e compensava atrás e estava a fazer os equilíbrios atrás, nós achámos que o devíamos deixar ir até ao fim, porque me estava a equilibrar bem a equipa. Portanto, falar individualmente dos jogadores é sempre pôr em causa aquilo que são as dinâmicas coletivas. Eu prefiro falar nas dinâmicas coletivas e aquilo que foi a equipa ao longo do jogo. Eu acho que a equipa ao longo do jogo não merecia ter perdido este jogo. Se há jogos que nós pudéssemos estar menos bem, não. Bom, gente, a explicação do Luiz Castro é de que ele estava dando um equilíbrio defensivo, estava conseguindo ligar a defesa com um ataque, o meio de campo com um ataque, por isso que ele continuou no time, né? Em determinado momento da entrevista coletiva, o Luiz Castro ainda fala a questão dos números do Edenilson. Então vamos tentar desvendar esse mistério, tá? Eu fui atrás dos números do Edenilson, fui no SofaScore, que é maravilhoso para isso, né? Para buscar números do jogador ao longo da partida. Eu fui lá buscar para tentar entender por que os treinadores do Grêmio recentes continuam colocando o Edenilson, tá? E aí eu vou trazer alguns números aqui que eu separei, certo? Vamos lá. Na fase ofensiva do Edenilson, 3 finalizações, nenhuma no gol, tá? Ele acertou 86% dos passes no campo do adversário, ou seja, no campo de ataque do Grêmio, certo? Passes para frente, eu tô aqui desconsiderando, já que o SofaScore te dá essa possibilidade, estou desconsiderando passe para trás, passe no campo de defesa, entre os zagueiros lá, enfim, tá? 86% dos passes no campo ofensivo, tentou um só dentro da área, mas errou. 51 ações com bola ele teve e perdeu a posse de bola 8 vezes. Agora defensivamente, tá certo? 2 interceptações, um corte dentro da área, né? Cortou uma bola que estava sendo trabalhada pelo Fluminense dentro da área do Grêmio. Disputou 5 duelos pelo chão e ganhou 2, certo? E recuperou a bola 4 vezes ao longo do jogo. Foi driblado uma vez também, isso entrou nos dados defensivos aí do Edenilson nessa partida, tá certo? Jogador que participou bastante do jogo, né? Mas claro, no futebol nem tudo são números. O Grêmio acabou perdendo mais uma vez com o Edenilson jogando. Claro que chama atenção, o torcedor quer saber por que ele continua ganhando a confiança dos treinadores. Eu imagino que seja por isso, tá? E principalmente pela fase defensiva do Grêmio, que vazou bastante no Clássico Grenal, que o Luiz Castro projetou nesse jogo contra o Fluminense um enfrentamento difícil. Eu imagino que seja por isso, os dados que eu trouxe aqui, né? Como eu falei, ele participa muito, ele volta muito para marcar, teve vários duelos defensivos, ganhou 2 dos 5 que tentou, teve esse corte aí dentro da área, interceptações. São algumas questões que eu imagino que estejam fazendo o Edenilson ganhar a confiança do treinador, tá certo? Bom, vamos ver para os próximos jogos, né? Ele já foi preservado do jogo contra o Juventude. Eu imagino que para a próxima partida contra o Botafogo ele vai continuar sendo escalado e talvez ainda como titular. Bom, gente, além disso, prometi que a gente ia falar sobre os reforços, né? Bom, primeiro quero te pedir, obviamente, para deixar o like aí no vídeo, te inscrever no canal e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Mas vamos falar então sobre os reforços. Lá no Rio de Janeiro, na concentração do Grêmio, a gente ouviu 2 situações.
Primeiro, sobre o camisa 5, sobre o primeiro volante. Nos foi dito lá na concentração do Grêmio, por pessoas importantes, o seguinte: era possível trazer até a última sexta-feira, que era o prazo para encerrar as inscrições do Campeonato Gaúcho, mas que era improvável. Era possível, mas improvável. O que isso indicou pra gente? E eu fui atrás de buscar mais detalhes sobre essa negociação. O Grêmio está negociando com o primeiro volante, o nome ainda é mantido em sigilo. Por exemplo, teve o Nardoni, que surgiu recentemente, jogador do Racing, mas o Grêmio descarta essa negociação porque o Racing está pedindo 10 milhões de dólares e aí chega na casa dos 52 milhões de reais. O Grêmio não vai pagar isso por esse jogador. Então esse está descartado, tá? Mas o Grêmio está negociando. É uma negociação que está se arrastando por algum tempo já, desde essa informação aí que a gente recebeu lá na concentração do Grêmio no Rio de Janeiro. O nome ainda é mantido em sigilo e o Grêmio vai trazer esse primeiro volante até o final da janela. Mas o que desanima nesse momento o torcedor do Grêmio é a busca por um camisa 10, tá? Hoje o Grêmio no elenco tem o Cristaldo, que cumpre a função, tem o William, que tá jogando por ali também, tem o próprio Edenilson, que a gente falou no vídeo, né, que tem sido escalado nessa função mais adiantado, como um camisa 10, digamos assim. E além desses três jogadores, tem o Monsalve, que tá voltando de lesão e fez um golaço no jogo contra o Juventude. E eu imagino que ele vai ganhar espaço, tá? Mas sobre contratação de um camisa 10, o Grêmio tá tratando essa negociação como muito complicada. Primeiro que nos foi dito o seguinte lá, se o Grêmio encontrasse o camisa 10 no mercado, já teria contratado o camisa 10 com qualidade, né? Eu não tô falando de trazer qualquer um. O Grêmio reforça essa posição. Se tivesse no mercado um camisa 10, se tivessem dois no mercado, o Grêmio contrataria os dois, porque é uma posição difícil de encontrar e o Grêmio está tratando dessa maneira. Não quer trazer qualquer um, mas por isso até que eu digo, né? Nesse momento o Grêmio está distante de trazer um jogador dessa função e se encontrar e tentar contratar no mercado, tem que ser um jogador que chegue para fardar, chegue para ser o titular da posição e sem deixar dúvidas no treinador, na comissão técnica. Por isso, nesse momento, está mais distante. Mas o camisa 5, sim, o Grêmio está negociando, vai buscar trazer esse jogador até o final da janela, tem um tempo ainda pela frente para fazer essa contratação, e o Grêmio vai sim tentar trazer esse jogador até o final da janela para incorporar no elenco, até porque a gente sabe, né? Hoje, no momento, o Grêmio só tem o Dodi para cumprir a função de camisa 5, e o Grêmio entende que precisa de um acréscimo de qualidade nessa posição, tá certo, pessoal? Deixa o like aí no nosso vídeo, te inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos, porque o canal do BO tá voltando e a gente vai falar muito sobre futebol aqui, tá bom?